Shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco em mais esse momento, em mais esse instante, nessa série de mensagens que nós estamos fazendo de uma vida abençoada. Quero aqui então convidar você, se você perdeu os nossos vídeos anteriores, que você dê uma checada aí no nosso canal, no YouTube, para que você possa então fazer. Hoje nós estamos aqui na aula de número 4. Temos certeza então que será uma grande bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa história e aprendendo um pouquinho sobre uma vida abençoada. Hoje nós falaremos sobre quebrando o espírito de Mamon. Você sabe o que significa o espírito de Mamon? Você sabe como então nós vamos observar essa situação e quebrar esse espírito sobre as nossas vidas em nome de Jesus? Pois bem, sobre esse tema, sobre esse propósito, nós iremos então falar um pouquinho sobre nesse estudo, tá bem? A sua relação, satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com o dinheiro do que você possa imaginar. Vou repetir. A sua relação, satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com o dinheiro do que o que você pode então imaginar. Veja bem, não é você ter dinheiro que vai te trazer então satisfação, mas a satisfação é algo que você precisa ter e criar no teu coração de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, através então de alguns princípios, através de alguns então ensinamentos e através de algumas direções, né? Todo ser humano que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde terá problemas então com o dinheiro. Todo ser humano que não está plenamente cheio pelo Espírito Santo, uma hora ou outra ele vai ter então problema com o dinheiro. Talvez você vai estar então insatisfeito com alguma situação que o dinheiro pode proporcionar para você. Talvez você vai então viver e ter uma dificuldade sobre a sua vida para que você possa então administrar e estar. Coisas dessa forma, coisas dessa natureza, coisas dessa maneira, você então pode estar passando, né? Para nós quebrarmos o espírito de Mamon, olha então esse texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará então o outro. Ou se dedicará a um e desprezará então o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus e o dinheiro, há uma diferença entre um e o outro, né? Ou você serve a Deus, ou você serve então ao dinheiro. Ou o seu coração estará então voltado para Deus, ou o seu coração estará voltado então para o dinheiro. E quando você olhar para essa questão, quando você olha para dentro do teu coração, quando você faz uma introspectiva então sobre a sua vida, você vai perceber como você está e como o seu coração está. Se é voltado então para Deus ou se é voltado então para o dinheiro. Qual é o Deus que governa a tua vida? É o Deus, o Todo-Poderoso, ou é Mamon, o Deus então do dinheiro? Olha então esse texto de Lucas capítulo 16, versículo 9 ao 13. Nós vamos aqui parafrasear ele aqui com algumas palavras para que você possa então entender. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza, o mamon deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também será desonesto então no mundo. Assim, se você não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, com o mamon deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará então o outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Ao mamon, da mesma instância, da mesma maneira e do mesmo então objetivo. Você não vai conseguir então servir os dois. Ou você vai olhar então para um e servir ele, ou você vai olhar para o outro e servir ele. Então por isso que nós estamos aqui nessa série de mensagens, para te ensinar a você então governar o dinheiro e não ser governado pelo dinheiro. Para você então usar o dinheiro e não ser usado pelo dinheiro. O que significa o Deus Mamon? O Deus Mamon não significa que se você tiver uma nota de 50, de 100 reais na sua carteira ou na sua conta bancária, você estará servindo ao Deus Mamon. Não é nada disso. Mas o dinheiro, ou você governa ele, ou ele governa você. Ou você lidera ele, ou ele vai liderar você. É simples assim. Essa é a conta que você precisa fazer. Esse é o objetivo que você tem que ter na tua vida e no teu coração. Agora, se você se posicionar, se você então se colocar diante dele, verdadeiramente falar assim, não, esse dinheiro que eu tenho, ele não vai governar a minha vida, eu vou governar ele, então você estará dominando sobre ele. Entendeu como é que é? Por isso que há essa comparação entre o Deus então dessa terra. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro na mesma instância. Você não pode então, e de forma alguma, você pode então servir os dois. Ou você vai servir um, ou você vai servir outro. Ou você vai então adorar um, ou você vai então adorar o outro. Sempre será assim, dessa maneira sobre a sua vida. E você e eu precisamos então pensar sobre isso. O que é o mamon? Como eu estava te explicando agora. O mamon, ele é o Deus que governa então o dinheiro, que faz então com que as pessoas fiquem então dependentes, fiquem então olhando para o dinheiro, desejando então o dinheiro, guardando então o dinheiro, escondendo então o dinheiro de uma forma que, indiferente daquilo que aconteça com ele, ele vive preso. Ele pode ter então 1.000, ele pode ter 2.000, ele pode ter 100, ele pode ter 200, ele pode ter 500. O que ele tiver, o mamon então vai querer ir lá e destruir a vida dele. E nós, em hipótese alguma, de forma alguma, podemos deixar com que isso aconteça sobre nós. Então o dinheiro, o Deus Mamon, ele prende a vida da pessoa nesse sentido. Ele prende a vida da pessoa então nesse objetivo, e nesse propósito. Agora, se eu parar para pensar, se você pararmos para pensar, nós vamos então começar a então definir a nossa vida e não deixar com que o Deus Mamon use então a nossa vida, e nem o nosso dinheiro, nem então aquilo que Deus tem colocado sobre nós, nem aquilo que Deus então tem estabelecido sobre a nossa vida, porque nós não nascemos para ser governados, viu? Grave bem isso. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus nos formou para governar. Nós temos então o poder para governar. Governar o que, pastor? Governar então todas as coisas. Governar o nosso pensamento, governar as nossas emoções, governar então os nossos sentimentos, governar os nossos desejos e governar então o nosso dinheiro. Deus nos chamou para governar. Coloque aí nos comentários, você que está conosco nessa live, Deus nos colocou para governar, ou Deus me colocou para governar. O versículo de número 13 diz assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon, porque mamon está procurando a quem pode então servi-lo. Mamon está o tempo todo procurando. Veja, não é sobre ter dinheiro. Existem pessoas ricas que não são apegadas ao dinheiro. Sabia disso? E existem pessoas pobres que têm talvez alguns reais na carteira ou na conta bancária e eles vivem então preso àquela situação, preso então àquele dinheiro, estão aprisionados. Isso que é então a riqueza desse mundo, Deus Mamon, o inimigo então trabalhando e realizando esse tipo de situação e circunstâncias sobre a vida do ser humano. Então nós precisamos pensar sobre isso. Versículo 12: ou você se dedica a um e despreza o outro.
Com Deus é assim: ou você está com Deus, ou você está com o inimigo. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. Ou então o seu dinheiro, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, serve a Deus, ou serve então a Mamon. Não tem outra conversa. Não tem outra forma de eu falar para vocês. Ou é isso, ou é aquilo. E você precisa então decidir e definir como será então a sua vida, né? E a quem você vai servir. Entenda também comigo, B, o dinheiro é mal em si? Uma pergunta para mim e para você: o dinheiro é mal em si? Claro que não. O dinheiro, por exemplo, se você não tiver dinheiro, você não vai comer. Se você não tiver dinheiro, você não vai comprar roupas. Se você não tiver dinheiro, você não vai poder passear, viajar, você não vai poder fazer nada. Então o dinheiro não é mal. Não é o dinheiro que é amaldiçoado. Veja, é o amor ao dinheiro. Por que algumas pessoas não conseguem prosperar? Porque tem uma crença limitante que os ricos são corruptos, né? Que ser pobre então é ser humilde. São crenças limitantes que estão entranhadas na vida das pessoas. Então as crenças limitantes precisam ser vencidas. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus nesse dia. Sabe por quê? Porque é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Versículo 9. Riqueza, mamon desse mundo ímpio. Jesus está se referindo a um espírito que está estabelecido sobre o dinheiro. Então veja, não é sobre ter dinheiro, como eu disse para você agora. É sobre você então, o que você vai fazer com o dinheiro da qual você tem. Nós não podemos deixar com que o inimigo governe a nossa vida, governe os nossos passos, governe os nossos pensamentos e as nossas emoções. Olha o que diz a frase do pastor Rick Warren. No final da vida, na prestação das contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à minha generosidade? Ou quantas pessoas não estarão por causa da minha avareza? No final de tudo, você precisa entender o seguinte: o dinheiro da qual você tem, o que está beneficiando então a sua vida e a vida de outras pessoas? Porque, pensa, de que vale uma pessoa ter tanto dinheiro, mas não conseguir então de forma alguma, né, de maneira alguma, ajudar o próximo, fazer então algo bom para alguma pessoa, realizar alguma situação então diferenciada? De que adianta? Qual é a valia disso? Qual é a importância disso? Pensa. Pare para pensar sobre essa situação. Qual é a importância dessa questão e situação? Nenhuma. O que o dinheiro que você tem está proporcionando para o reino de Deus? O que o dinheiro que você tem está proporcionando então para a obra de Deus? O que o dinheiro que você tem está proporcionando para a sua família? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, que têm então uma boa vida, um bom recurso financeiro, mas ele então não consegue viver bem. Tem medo de perder aquele dinheiro, tem medo de gastar aquele dinheiro. E à medida que então tem esse medo, tem essa insegurança, a família toda dela vive de uma forma frustrada, vive de uma forma então completamente problemática, né, em seu caminho, porque essa pessoa não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela através daquele recurso que tem, ela não se beneficia. Nós ensinamos muito isso, que aquilo que chega nas nossas mãos precisa tocar o altar, precisa tocar então a nossa vida e precisa tocar a vida dos outros. Vamos lá? Você pode repetir isso comigo? O dinheiro que então chega nas suas mãos precisa tocar o altar, através dos seus dízimos, ofertas e primícias. Precisa tocar então a sua vida, você precisa viver bem. Meu pai falava muito sobre: meu filho, é melhor um gosto do que o dinheiro no bolso. Melhor você então satisfazer um gosto, um desejo que você tem.
né? De repente você tem o gosto de comprar uma camisa, uma roupa e ela é cara. E você então, qual o problema? Você vai ficar com o dinheiro frustrado sem ter aquele bem, ou você vai ter então aquele bem e trazer a satisfação para a sua vida? E por fim, o dinheiro tem que tocar então a vida de outras pessoas. Assim você vai estar ajudando e você vai estar realizando então a obra do Senhor, aquilo que Deus então Ele realmente quer e tem para a sua vida e para a minha vida. C. O que eu devo fazer então com o meu dinheiro? Seja um bom mordomo daquilo que você tem. Ser um bom mordomo daquilo que você tem é você aprender a administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você precisa compreender que se você colocar diante de Deus a sua vida financeira, você vai estar falando assim: Senhor, tudo é teu e eu vou então administrar. Por exemplo, eu administro essa igreja, eu administro então os recursos dessa igreja. Então eu sou um mordomo daquilo que então chega, né, para nós então administrarmos. E por isso eu procuro fazer então os melhores, né, as melhores ações da melhor maneira para que nós então possamos viver uma vida diferenciada. Agora, se eu pegar então o recurso que Deus tem colocado nas minhas mãos e estourar ele, jogar fora, quando você olha para a vida de uma pessoa que pega então o seu pagamento e gasta então ele em uma noite, em 2 noites, então, em jogo, em bebida, na prostituição, essa pessoa está sendo um bom mordomo daquilo que Deus tem dado para ela? Sim ou não? Quando a pessoa então pega o dinheiro e gasta 400, 500, 600, 1.000, 300, 200 reais num bar, né, no cigarro, nas drogas, ela está sendo um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado na vida dela? Quando então a pessoa pega então o dinheiro e compra um móvel, mas aquele móvel ela vai lá e estoura aquele móvel, aquele carro, enfim, ele está sendo um bom mordomo? Claro que não. Mamon está dominando aquela vida porque está destruindo, está então quebrando aquilo que Deus estabeleceu e fez então com ele. Estão me entendendo? Estão compreendendo essa situação? Então, é necessário com que eu e você administremos bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem colocado então nas nossas vidas. Por quê? Porque esse é o processo, esse é o caminho que Deus então estabeleceu para mim e para você, através da minha vida e através da sua vida. Então, versículo de número 10, se você tem pouco e não dá o dízimo, você nunca terá muito. O que Deus faz é permitir que nós conhecemos com o pouco para ver se Ele pode então confiar em nós. Ou seja, Deus, Ele o tempo todo Deus está então provando o nosso coração. O tempo todo Deus está então provando a nossa vida. O tempo todo Deus está então provando a nossa realidade, para que assim, ou eu faço então e obedeço a Deus, ou eu então sacrifico. Ou então aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos traz então a bênção de Deus, ou então traz o sacrifício. Versículo de número 11. As verdadeiras riquezas são pessoas. O céu está sendo preparado e o inferno está sendo saqueado pelas nossas ofertas. Ofertar é uma atitude então espiritual, porque quando eu faço isso, as pessoas estão sendo salvas. Quando eu entendo e eu interpreto que aquilo que eu estou então, que o dinheiro que Deus coloca nas minhas mãos é para mim então salvar pessoas, para mim ajudar então pessoas, ajudar pessoas a saírem então do mundo de aflição, ajudar pessoas a sair do vício, a sair então do adultério, a sair então da prostituição, a manter então a obra, a igreja do Senhor então aberta, eu mudo tudo, as coisas mudam todo ao meu redor. Se você não é fiel com o dízimo, que pertence a Deus, como Ele pode te dar então mais do que isso para que você possa então administrar? Pense sobre isso. Deus, Ele faz sempre uma prova conosco, e nós temos uma mensagem sobre isso, sobre a prova que Deus Ele coloca em nós, que é nós entregarmos a fidelidade diante dEle. Agora, se você não for fiel com Deus, naquilo que Ele está então te provando, que é o dízimo, que é apenas a 10ª parte, como é que Deus vai confiar a riqueza desse mundo para você, para a sua vida? Não tem como. Como quebrar a influência de Mamon no nosso cotidiano? Preste atenção no que nós vamos falar agora. Como quebrar então a influência de Mamon
no nosso cotidiano. Primeiro, proteja a sua vida dos ataques. O diabo o tempo todo está atacando a cada um de nós. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito então tudo isso. Então você precisa proteger a sua vida dos ataques. O diabo, ele o tempo todo está então atacando a sua mente, atacando o seu coração, atacando o seu sentimento, atacando então a sua vida, para que você então saia da presença do Senhor e mude a rota da qual Deus está estabelecendo e está chamando você para então fazer parte. Você precisa ser uma pessoa que decide viver lutando contra o diabo, lutando então e batalhando contra as forças do mal. Napoleão Bonaparte disse assim em uma das suas frases: a melhor maneira de destruir um inimigo é então conhecê-lo. A melhor maneira de destruir um inimigo é então você conhecê-lo. Você precisa conhecer o seu inimigo. E Mamon, ele o tempo todo está tentando tirar uma casquinha do teu coração, da tua vida, para que você então possa perder aquilo que Deus tem, aquilo que Deus então quer fazer e realizar para a sua vida e para o seu caminho. O apóstolo Paulo também disse assim: não devemos ignorar as intenções de Satanás. Não devemos ignorar as intenções de Satanás. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. As intenções de Satanás ela é de forma terrível, astuta e absoluta no nosso caminho e na nossa direção. E eu e você precisamos lutar contra elas. As armadilhas de Satanás, ele ataca a sua vida de forma espiritual, ele ataca a sua espiritualidade. Por quê? A pessoa começa a ficar opressa. Mamon ataca então a espiritualidade, ele também ataca as suas emoções. Pastor, mas quer dizer que esse espírito ataca então a minha espiritualidade e as minhas emoções? Claro que ataca. O diabo ele, o tempo todo está tentando então atrapalhar a sua vida. Veja bem, se você estiver bem financeiramente, você consegue ter mais paz do que quando você está todo ferrado na sua vida financeira. Você concorda comigo? Essa é uma verdade ou não sobre a sua vida? Você então consegue entender que isso seja verdade ou não sobre você? A minha é. Quando então as coisas estão dando tudo certo, quando as coisas estão bem, eu automaticamente tenho muito mais tranquilidade para mim poder viver. Eu tenho muito mais tranquilidade para mim poder então realizar algumas coisas no meio do caminho e no meio da minha vida. Agora, o inimigo o tempo todo está tentando o quê? Está tentando me tirar do foco, me tirar então do processo, me tirar então do propósito e assim também muito provavelmente com a sua vida e com o seu caminho. É verdade ou não é? Esses são caminhos e situações que o inimigo o tempo todo tenta contra você e através então da sua vida, mas você precisa vencer essa batalha. Você precisa então ultrapassar essa batalha sobre a sua vida, vencendo o espírito de Mamon e então quebrando todo tipo, de realidade espiritual que vem atacar a sua vida, a sua alma e o seu espírito. Segundo ponto, resista a amar o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos fala sobre isso e nos fala de uma forma muito forte. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos ensina então a resistir o amor ao dinheiro, porque a Bíblia diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males estão então condicionados ao amor ao dinheiro. Quando você então ama o dinheiro, isso então causa para a sua vida um grande transtorno, um grande problema para você poder então administrar e viver então em meio à sua vida e ao seu caminho.
Por isso que você precisa então lutar, por isso que você precisa então batalhar, por isso que você precisa então acreditar no processo, no caminho e na direção que Deus então estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua história. Não é sobre você então fazer, irmãos, é sobre você então se posicionar de uma maneira diferenciada, porque Deus quer que você tenha uma vida em abundância, uma vida próspera, uma vida então diferenciada. Então você precisa resistir o amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da sua fé e se tornaram a si mesmo e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então pensa, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas que estão presas no dinheiro, as pessoas que estão presas então nas suas vidas financeiras, elas então vivem uma vida completamente destruída do propósito, do projeto e do caminho que Deus então estabeleceu, tem e quer então fazer com a minha vida e com a sua vida. Mamon é egoísta e Deus é generoso. Você pode dizer então essa frase comigo? Mamon é egoísta e Deus é generoso. Repita comigo essa frase para que nós possamos então entender, porque o mamon ele sempre vai ser egoísta. Mamon, a Bíblia diz que ele vem para destruir. Ele vem para destruir os nossos caminhos, ele vem para destruir então as nossas emoções, ele vem para destruir então os nossos pensamentos, ele vem então para destruir aquilo que Deus tem para fazer a mim e a você. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Atenção! Tanto Deus quanto Mamon estão sempre falando conosco. Talvez você que estamos orando, toda vez que nós estamos orando a respeito de ofertarmos à igreja ou em alguma causa do reino, Mamon está então sussurrando em nosso ouvido, ou muitas vezes gritando então em nosso intelecto. Ele o tempo todo está tentando tirar a nossa paz. Ele o tempo todo está tentando tirar então aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E a voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Cada vez que você então vai falar assim, poxa, eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou então colocar algo diante do Senhor, aí Mamon ele começa a sussurrar, Mamon ele começa então a falar no teu ouvido, no teu coração, e a hora que você vê, o dinheiro então vai ser desviado então da sua vida. Terceiro, aplique o seu dinheiro no reino. Lucas 16, versículo de número 9. Você precisa então ser uma pessoa que aplique o seu dinheiro no reino. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, eles receberão nas moradas então eternas. À medida que você então tem os seus recursos, invista na obra de Deus. Invista então no caminho do Senhor. Mateus 6, 19 e 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem então furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 e 21. Então cada real consagrado é um míssil contra a investida de Satanás então aqui na terra. Cada real então investido na obra de Deus, cada centavo que você investe na obra de Deus é como se você estivesse lançando um míssil na cabeça de Satanás. Então aprenda a investir na obra de Deus, porque os investimentos na obra de Deus, eles nunca, irmãos, nunca vão deixar você então desamparado. Você sabia disso? Eles sempre vão te ajudar você. Os investimentos então na obra de Deus. 4. Seja fiel em todas as estações da sua vida. Todas as estações. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.
Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras então riquezas? Ou seja, se você não for fiel em cada uma das estações, você não estará cumprindo o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Ser fiel quando tudo está bem é legal, mas ser fiel quando então talvez você precisa fazer uma escolha, ou eu pago essa conta ou eu entrego então na casa do Senhor. Essas são os grandes desafios da nossa vida, onde quando nós nos posicionamos, tudo muda ao nosso redor e a nossa realidade. O que importa não é quanto temos, mas a quem pertencem. Se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos na verdade é dele. Você pode ter milhões, ou você pode ter alguns poucos reais. A quem pertence a sua vida, a quem pertencerá então o seu dinheiro. Se você então pertence a Deus, tudo aquilo que você tem servirá para a sua obra. Se você pertence ao inimigo, tudo que você tem servirá então para alimentar o sistema desse mundo, através da bebida, através do cigarro, através da prostituição, através então dos jogos e etc e tal. Veja bem, esse livro, Uma Vida Abençoada, o livro Uma Vida Abençoada, ele então traz para as nossas vidas, não sei se você já leu esse livro, está aparecendo para você então a foto desse livro, que é dessa série de mensagens. Esse livro, ele tem ajudado muito a nossa vida, e eu vou fazer aqui uma leitura de alguns pontos da página de número 80. Quando você pensa na sua situação na vida, o orgulho diz, eu mereço mais. A pobreza diz, eu deveria me sentir culpado. A gratidão diz, obrigado. A gratidão é uma atitude de reconhecimento que sempre se alegra com a provisão de Deus. Então, quando você pensa na situação da sua vida, esses pensamentos vão borbulhar dentro de você. Quando alguém diz, uau, que casa linda que você tem, o orgulho diz, vamos construir uma melhor. A pobreza diz, comprei em um leilão. E a gratidão diz, obrigado, porque o Senhor me abençoou. Quando alguém diz, que bonita sua roupa, o orgulho diz, foi feita sob medida. A pobreza diz, paguei a metade do preço. E a gratidão diz, obrigado. Quando alguém diz, que lindo carro, o orgulho diz, tenho 3 deles. A pobreza diz, paguei a metade do preço. E a gratidão diz, obrigado. Você tem sido orgulhoso? Você tem um espírito então pobre na tua vida? Ou você tem sido então grato a Deus? O orgulhoso se ensoberbece quando então alguma coisa acontece no seu cotidiano. Ele se ensoberbece, ok? A pessoa avarenta, a pessoa então que tem problemas com dinheiro, ela fala assim, não, eu tenho isso aqui, mas esse celular aqui eu comprei pela metade do preço, eu fiz aqui uma pechincha e tal. Ele sempre quer esconder aquilo que ele tinha. E a gratidão coloca tudo diante de Deus. Não, foi Deus quem me deu, foi Ele quem fez, então por isso eu agradeço a Ele. Deuteronômio 8:18 diz assim, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, ou seja, lembre-se sempre do Senhor, porque é Ele quem te deu o poder, para poder adquirir, para poder então ter, para poder então viver, porque o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Quem tem governado você? Deus ou Mamon? O Espírito do Senhor ou o Espírito do dinheiro? O que tem governado e liderado a sua vida? Quero convidar você para você então fazer essa oração junto comigo, para nós quebrarmos então todo esse espírito de Mamon,
e realmente viver uma vida abençoada. Repita comigo essa oração, vai aparecer para você também na sua tela. Querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso, invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos a Mamon e a reproduzir a mentalidade de miséria e orgulho. Decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir. Decido em meu coração, decido, meu Deus, que hoje que você é meu Pai, amoroso e abundante. Sou seu filho amado e nada me faltará. Você é a minha verdadeira fonte de provisão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço para levar embora toda a influência maligna de Mamon, que ainda está em mim, na minha família e nos meus descendentes. Ajuda-me neste dia, deste dia em diante, a ser um dizimista fiel, ofertante, generoso e um atento primiciador para o reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, é Deus quem governa a sua vida ou é Mamon que governa a sua vida? Faça uma reflexão na sua vida, na sua casa, na sua família e então lute contra esse espírito, porque Deus quer te fazer abundar de uma forma especial, porque Ele é o seu Pai, você é o filho dele e Ele quer então te honrar, te ajudar, te fortalecer e te abençoar poderosamente e grandiosamente em nome de Jesus. Amém? Queremos deixar para você aqui a nossa conta bancária para que você seja um fiel dizimista, um ofertante, um primiciador do primeiro e do melhor diante de Deus. E saiba de uma coisa, Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. À medida que você faz, Ele retribui para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. A quem você decide servir hoje? Um dia, Josué, ele olha para os homens e diz assim: a quem vocês vão servir? Se querem servir então a Baal, sirva. Se querem servir a outros deuses, sirvam. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu faço então essa mesma palavra com você nesse momento. A quem você deseja servir? Você quer servir ao Mamon? Ficar escravizado com dinheiro? Ficar preso em meio então às suas dívidas, aos seus problemas, aos seus compromissos, às suas situações, sendo avarento, sendo egoísta, sendo então, ou você quer servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua vida, em nome de Jesus. Ele é o nosso Deus, o Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e faça abundar a sua vida e a sua família. Shalom, shalom.